Vamos fazer essa leitura, 1 Timóteo 2, 5 a 7. Se alguém ficar sem e depois quiser, fale comigo, porque eu imprimo uma quantidade, às vezes sobra, às vezes falta, tá? Só pedir. 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 a 7. Vou fazer a leitura aqui. 1 Timóteo 2, 5 a 7. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Religião na cosmovisão cristã. A palavra cosmovisão, visão de mundo, nós temos aprendido que nós temos que ter uma visão reformada, ou seja, uma visão bíblica, enquanto que nós percebemos que há tantas interpretações éticas, morais, e hoje nós vamos ver a questão espiritual, né? Há muitas lentes quando as pessoas espiritualmente pensam de forma diferente. Então, em um mundo de tantas visões, de tantos óculos diferentes, nós, graças a Deus, temos a palavra de Deus e ela é o nosso guia para nos dar sabedoria, para nos ensinar como andar, como decidir, e principalmente é o guia da religião, ou seja, da espiritualidade, de como nós buscamos a Deus. Sabemos que nós devemos buscar a Deus em espírito e em verdade. Sabemos que devemos buscar a Deus pela palavra, pela oração, no ajuntamento que é a igreja. Isso é uma visão, é uma cosmovisão, uma visão reformada. Quando certas pessoas falam, não precisa de igreja. Por quê? Ela tem uma visão deturpada da religião, da espiritualidade. É uma visão errada. Quando ela interpreta a Bíblia erradamente, não creio em milagres. Qual que é o problema? Ela tem uma visão errada. Então, às vezes a gente tenta empurrar alguma coisa, uma verdade para as pessoas, e a gente tem aprendido aqui que o que a pessoa precisa é mudar a sua visão. Na maioria das vezes é nascer de novo, né? É realmente ser um cristão, para que assim tenha a visão verdadeira, a visão reformada. Introdução. Aqui na introdução, ela começa falando a respeito das pessoas sem religião. Aqui diz que representa 6,7% da população brasileira e esse grupo está crescendo. Eu fiz uma consulta lá no site do IBGE, não é tão atual, mas lá está 8,4%, então cresceu, né? Se nessa época que a pessoa escreveu a lição estava 6,7%, então diz que no Brasil, 8,4% das pessoas dizem ser sem religião. Mas a gente vai perceber que a pessoa diz sem ser religião, não crê em Deus, mas na hora que acontece alguma coisa, ai meu Deus, né? Porque não tem como você ser sem religião. A religião está dentro de nós, é o que a gente vai perceber aqui no primeiro ponto, acredito. Então, existem várias pessoas que não são religiosas, dizem não crer na religião. E o que a gente percebe é que realmente existe um mundo secularmente, ou extremamente secularizado. Porque muitos dizem ter religião, mas, na verdade, espiritualmente não são religiosos, na verdade. Por isso que é tão difícil a gente falar
Porque depende da definição que você tem na cabeça, né? Daquilo que a gente está falando. Religião, que é religião? Religião pode ser budismo. Então, existe muita gente que se diz não religioso, mas podemos dizer que a maioria, né? Se só 8,4% diz que é sem religião, o restante todo diz ter alguma religião. Então é muita gente. Só que, infelizmente, se você for olhar, né, é até interessante trazer um dia, tem uma tabela do IBGE lá sobre essa questão das religiões, as denominações pentecostais, denominações, o número de pessoas, né? É interessante, a gente vai perceber que é pequeno, o cristianismo é tão pequeno, as igrejas reformadas ainda é menor ainda, né? Então a gente está num universo assim, de muita coisa diferente, muita coisa errada. E às vezes a gente quer que o mundo pense certo, né? Se a maioria tá tendo uma outra visão diferente da nossa, como que o mundo vai pensar certo? A gente que está certo, né? A pretensão. A gente está certo por causa da palavra, né? Mas é muita gente errada, é muita gente fora do caminho. Tá? Então aqui, exatamente, a gente vive num mundo muito secularizado, ou seja, sem Deus. Por mais que fale de religião, é uma religião que não tem um compromisso, que não tem, muitas vezes, nem uma denominação para frequentar, uma igreja para frequentar. E até aqueles que frequentam igreja, né, a gente sempre fala do tal ateu prático, que ele conhece a verdade, mas na prática ele não vive aquela verdade, ele vive um outro mundo. Então, introdução. Aqui diz, qual o papel da religião na vida? Como a cosmovisão cristã reformada vê a religião? Então, essa lição de hoje vai tratar desse aspecto da religião. A religião na cosmovisão. O que isso vai alterar a vida de alguém, né? E, principalmente, qual é uma visão reformada? Como a nossa visão vê a religião? Tá? Começando aqui no ponto 1, a universalidade da religião. A gente já começou a falar sobre isso, né? A religião é um fenômeno universal. Isso é, todas as culturas humanas apresentam algum conjunto de crenças. Sabemos que crê em todo tipo de coisa, né? Crê em ET, crê em vida após a morte de uma forma diferente que nós, ou acredita na reencarnação, ou acredita em forças sobrenaturais, aí, espíritos. Ou seja, a religião é um fenômeno universal. E aqui a lição ela fala assim que a antropologia, a psicologia, a sociologia se esforçam em tentar compreender esse fenômeno religioso. Mas é fácil compreender isso. Como que a gente compreende esse chamado fenômeno religioso? O homem foi feito pelo Criador com consciência religiosa. Calvino chama de senso de divindade, senso divinitatis, ou semen religionis, essa palavra que é difícil, religionis. Ou seja, o homem foi criado desde a criação. Lembra, né? Criação, o corpo lá, e aquele homem, Deus soprou o espírito da vida, Deus soprou, e ali ele passa a ser a alma vivente. Nenhum homem é sem religião. E eu não estou falando de crente. Todos os seres humanos têm alguma religião. Ele tem isso, né? Por mais que negue, tem a religião, porque ele é criado por Deus. Esse conhecimento é algo que está inerente em cada um de nós. Temos aqui essas passagens, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, ver se consigo abrir aqui. Vamos ler? Romanos, capítulo 1, 19 a 21. Caiu.
o microfone. Eu vou levar o microfone para vocês me ajudarem um pouquinho. Nós vamos ler 2 passagens aqui. Pedi para o Neto ler essa passagem de Romanos. Joaquim Neto. Romanos 1, 19 a 21. Isso. Tira o dedo, né? Espera. Bate aqui assim, ó. Está acendendo alguma coisa aí? Não, nós temos tempo. Isso faz parte da aula. É igual o outro, só aperta e segura só. Quando acende a luzinha, tem que esperar um pouco. Essa aqui. Aí. É a mão do... É a mão do operador. É que está baixinho. Pode falar perto. Que estás persuadido de que és guia dos... Romanos 1, 19 a 21. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Isso. Repare então, a gente está falando sobre o homem ser feito pelo Criador com consciência religiosa. E aqui o verso 20 diz: os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Ou seja, o homem, ele sabe da existência de Deus. Deus poderia não ter se revelado, o homem poderia... Pode ficar com o microfone aí, depois a gente vai... Tem mais um texto para ser lido. Pode ficar você mesmo ler para nós. Atos 14 e o Salmo 19. Então, o homem poderia não ter esse conhecimento de Deus, não é? Mas Deus não quis assim. Deus se fez conhecido. No versículo 20 fala, claramente se reconhecem, e depois fala também aqui no verso 21, tendo conhecimento de Deus, ou seja, tem esse conhecimento, mas não glorificaram a Deus. E aí é uma parte que está aqui na lição também, né? Que o homem, ele, por causa do pecado, hoje ele tem essa opção, né, na cabeça dele de não glorificar, de não servir a Deus. E nós mesmos, crentes, nós temos essa condição de glorificar a Deus, de orar, de agradecer a Deus, mas em alguns momentos, em algumas situações, nós pecamos e negamos o Senhor. Aqui ele diz também que se reconhece pelas coisas criadas, né? Que lá é o Salmo 19, que fala a respeito dessas coisas criadas, né? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E voltando aqui à lição, aqui diz que essas obras da criação e que esse conhecimento, ainda que básico, tal conhecimento é suficiente para condenar como rebeldes aqueles que não reconhecem o verdadeiro Deus. Embora para a salvação é necessário o evangelho, é necessária a pregação, é necessário essa pessoa se render ao Senhor, para a negação, aqui nós percebemos que o simples fato de
de ter essa consciência da existência de Deus e o negar. Assim já estão buscando a sua ruína, a sua queda. Vamos ler o texto, Neto, de Atos. Atos capítulo 14, 15 a 17. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Tem bastante informação aqui, no versículo 15, por que fazeis isso? Né? Eles estavam querendo glorificar que Paulo e Barnabé, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, Senhores, por que fazeis isso? Né? Eles estavam sendo aqui meio que adorados, né? E eles se humilharam, aqui, eles rasgaram as vestes, é como se humilhar. Né? Aqui diz que estavam quase que oferecendo ali sacrifícios lá, uma forma, né, de adorar. E ele diz, vocês são iguais a nós. Vocês têm essa espiritualidade aqui, né, errada, né? Vocês estão, assim, buscando de uma forma errada. E aí no verso 17 diz, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Ou seja, Deus se fez, Deus se mostrou, não escondeu a nenhum homem. Então, a gente percebe que, embora alguns não compreendam, né, como nós vimos aqui no início aqui do ponto 1, a antropologia, a psicologia, talvez não conseguem compreender de onde vem essa questão da espiritualidade, nós sabemos que vem da criação do próprio Deus, aquilo que Ele colocou diante de nós. Então, somos seres religiosos a partir da criação, desse sopro de Deus. A presença de Deus está em todos os lugares, em todas as culturas, nos seres criados, né? E a própria natureza reflete a glória de Deus. E o ser humano, infelizmente, é alguém que desobedece. Que diz, como aprendemos do relato da queda e da nossa própria experiência, somos os únicos em toda a criação que podemos desobedecer nosso mandato religioso e defraudar o Criador, dirigindo para a criação a glória que é devida ao seu nome. Então, ponto 1 terminado, vamos lá para o ponto 2. E aqui o ponto 2 é uma sequência lógica. Se o homem foi criado para ser um homem espiritual, para ter essa ligação com o Senhor, e ele não faz isso corretamente, ele pratica um pecado chamado idolatria, porque o homem não consegue ficar sem adorar. Mais abaixo lá tem uma frase que é muito oportuna, que diz, o homem não consegue ficar sem adorar, basta saber o que e quem esse homem está adorando, mas não consegue ficar sem adorar. Então, ou a gente está adorando a Deus, ou a gente está servindo a Deus, ou a gente está colocando outra coisa no lugar de Deus. E aí existe uma infinidade de coisas que a gente nem imagina que a gente pode estar assim adorando a Deus. Eu lembrei de uma história de um monge que foi para o mosteiro, né? Muito, digamos assim, numa intenção de deixar o mundo, deixar todas as coisas do mundo. E ali a última coisa que ele tirou foi as roupas pessoais dele, né? E vestiu aquela roupa de monge e foi lá para uma cela lá, ficar lá. Ele só tinha um momento de sair da cela para comer e voltar, e ele tinha alguns papéis e um lápis. E ele, como era muito desapegado do mundo, passou meses, passou um ano, não sei quanto tempo dura um lápis. E professoras, quanto tempo dura um lápis? Eu sei que o lápis foi acabando, depende de quanto escreve, né? Diz que o lápis estava tão pequenininho assim, que ele mal conseguia pegar no lápis.
E aí ele, não, eu não sou apegado às coisas, né? Eu não vou pedir um novo lápis, eu sou muito, né, desapegado. E fica escrevendo com o toquinho. Eu acho que o lápis ficou tão pequenininho que um dia ele perdeu aquele toquinho lá. E aí ele conta que entrou na tal da célula dele lá e está mexendo para cá e mexendo para lá, bravo. E cadê o meu lápis, o meu lápis? Aí a hora que ele pensou, o meu lápis? Ele não é tão desapegado? E ele estava ali, né? Por causa de um toquinho de um lápis. E assim é o coração do homem, né? Ele pode se apegar a algo que é um cisco do nada, mas naquele momento nós estamos assim embrutecidos por aquilo. E assim é a questão da adoração, né? Que diz que a imaginação do homem é uma fábrica de ídolos. Calvino disse nas Institutas, segundo a nossa lição. Com esse afastamento, Adão foi criado para amar a Deus, mas sua desobediência o levou a um estado de profundo afastamento e rebeldia contra o seu Criador. E com esse afastamento, nós percebemos que a religião vai se corromper. Então não é só a questão ética, a questão da moral, do roubo, de tantas coisas. A base é a religião, porque quem não tem Deus, quem não age conforme a adoração a Deus, ele vai ser corrompido nas suas ações. É igual a gente fala, né? Quando um louvor, você percebe que aquela música é um louvor que não tem uma letra correta. Por que não tem uma letra correta? Porque a pessoa, ela tirou de outro lugar aquilo, né? Não foi da Bíblia, foi da sua forma de pensar, talvez do seu egoísmo. E assim ela foi fora. Então, quando a gente está fora da palavra, as nossas atitudes, os nossos caminhos não vão ser perfeitos. Por isso a gente tem grande necessidade de buscar a Deus. Com o pecado, não se alterou a essência da religião, ou seja, não mudou, o homem continua religioso, nós continuamos sendo capazes de estarmos diante de Deus, mas isso afetou grandemente. E aí ele já começa lá dizendo em Gênesis 3, né? Quando o próprio homem, Abel e Caim, né? Abel e Caim foram oferecer o sacrifício, já teve um problema na corrupção desse oferecimento do sacrifício. Paulo, na sua carta aos Romanos, falando que nós não glorificamos o Deus verdadeiro, é que glorificaremos algum aspecto da criação. Vou ler aqui completo. Conforme o argumento de Paulo em sua carta aos Romanos, a consequência de não glorificarmos o Deus verdadeiro é que glorificaremos algum aspecto da criação, tornando nosso Deus, que é então a idolatria, né? Idolatria que nós vemos. Vamos ver se o Neto consegue ligar o microfone. Vamos ler mais esse texto aí, Romanos 1, 22 a 25. É pausa para respirar, né? Alô? Isso. Romanos 1, 22 a 25. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Até o 25? 25, né? Uhum. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. O homem afastado de Deus, né, ele tenta ser Deus no lugar do Senhor. Por isso que o versículo 23 diz: mudaram a glória do Deus incorruptível, a imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis.
mudaram a glória, mudaram. A glória agora é o homem, é a vontade do homem. E aí a gente passaria o dia inteiro aqui, né, falando a respeito de como o homem age, mudando a glória do Senhor. A gente hoje tem muita informação, né, e tem hora que nem é bom a gente ficar vendo tantas coisas, mas você vê tanta maldade, tanta injustiça, tantas coisas em vários aspectos da vida. Aí, o que acontece isso? O problema é religioso, o problema é do coração, é espiritual. Esses problemas que a gente enfrenta no mundo, que essas pessoas estão sem Deus, espiritualmente, ausentes de Deus, vão buscar a glória pessoal. Recusando adorar o verdadeiro Deus, vai usar a imaginação para adorar aí o que quiser. A idolatria é o pecado mais denunciado nas Escrituras. É proibida no Decálogo, nos 10 Mandamentos. Nós não devemos ter outros deuses. Acendeu a ira divina contra o povo no deserto de Israel. A gente lembra lá do bezerro de ouro. Causou a rejeição e exílio de Judá, né? Então, por que o povo foi levado cativo? Porque eles abandonaram a Deus, buscaram a idolatria. Foi a advertência final da primeira epístola do apóstolo João. Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, 1 João, né, termina com esta frase: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E eu acho que é uma frase que a gente pode pôr na geladeira, né? Guardai-vos dos ídolos. Olha como que resume tudo aqui. Porque se você adora a Deus, você vai buscar amar o seu próximo, você vai buscar cumprir os seus mandamentos. Só quando nós damos vazão aos nossos ídolos que nós vamos deixar a Deus. Nós vamos colocar outra coisa no lugar de Deus. Então, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Diversidade religiosa. Então, o que a gente tem visto é uma diversidade religiosa. Aí aqui tem uma lista, né, de religiões, até lá na aplicação fala para a gente, de certa forma, curiosamente, tentar estudar um pouquinho, assim, fazer uma pesquisa, né? Conhecer um pouquinho sobre isso. Animismo, totemismo, hinduísmo, kardecismo, islamismo, budismo, bahaísmo, candomblé, e aí tem muita coisa, né? A gente nem imagina. E essas têm doutrinas bem específicas para explicar a sua espiritualidade. Aí alguém pode pensar, mas para que eu vou estudar isso? É uma forma de eu conhecer e até para evangelizar essas pessoas. Se você está diante de um budista, o que ele precisa ouvir? Talvez ele precise ouvir que a vida é eterna, porque eles não creem na vida eterna, eles creem na reencarnação, ou eles creem no final, né? Tem uma palavra que eu esqueci que eles usam muito, que é a descontinuidade. Eles creem em algo assim, não existe uma descontinuidade. Não há, então eu vivo agora. E muitas vezes é um aspecto que, até num sentido positivo, porque eles falam, eu tenho que viver o melhor, eu tenho que fazer o melhor, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser bondoso, porque não tem outra chance, é só essa, né? E aí tem vários tipos de religiosidades, e aqui fala que provavelmente o universalismo é a maior religião, né? Não que existe uma religião universalismo, né? Ou universal, não universal reino de Deus, mas é um pensamento religioso errado. O que é o universalismo? Acredita que todo mundo está salvo, todo mundo vai ter uma chance, uma vida eterna ou uma reencarnação. Você percebe que a pregação de inferno, de morte eterna, é uma doutrina, uma forma de religião, uma forma bíblica, mas é uma forma de expressão que não é bem aceito, né?
Vai falar na Bíblia. Vai falar na Bíblia? Não, vai falar nas redes sociais, né? Sobre fulano vai para o inferno. Você cria uma confusão. Até citei quarta-feira que leis estão tramitando, lá aquelas histórias de proibir. Eu acredito que isso não aconteça, mas aí nessa semana algumas pessoas publicaram alguns versículos bíblicos falando assim, vamos aproveitar que antes que censurem, né? E aí publica coisa lá, né? Maldito é aquele que deitar, homem que deitar com homem, mulher com mulher, e coloca lá Mas é a palavra, só que não é bem aceito. A mesma coisa você vai falar lá, se você não crê na palavra de Deus, não crê no Senhor Jesus, você vai para o inferno. Né? Pronto, não pode falar isso. Não que é somente assim que a gente fala do Evangelho, mas faz parte da pregação. Então a explicação da condenação faz parte. Tanto que, como você vai falar de salvação para uma pessoa que acha que não está perdida? Para que ela entenda que ela precisa de salvação, primeiro ela tem que saber que ela está perdida. E como é que ela vai saber que ela está perdida? Se a gente mostrar o que é o pecado. E que o pecado tem consequências, a morte. E o que acontece muitas vezes é a pessoa falar, mas eu não preciso disso. Salvação, aí você vai ser abençoado? Mas eu já sou muito mais rico que você. Como assim abençoado? Eu já sou abençoado. Então você tem que mostrar para ela, primeiro, que ela não é tão abençoada assim. Que ela é um pecador, que ela precisa de Deus. E aí, a gente vai seguindo. A religião universalista, e aqui também fala uma religião muito sutil, que é a humanista, que é essa ideia do potencial humano, muito coach, né? Você pode, você consegue, você é o melhor. Então, isso é quase que uma religião, porque a pessoa, ela movida a esse pensamento positivo. Eu vou levantar da cama, porque eu vou vencer. Mas e aí? E Deus? E os demais aspectos? Terminando esse ponto, podemos dizer que todos os seres humanos são adoradores. A pergunta é, o que ou a quem estamos adorando? Foi a frase que eu falei lá no início, né? Mas é exatamente isso. Lembrando que a idolatria é uma terrível ofensa a Deus. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Por quê? Porque você está de forma a agradar, a desprezar o Criador, a verdade. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 6, 9 a 10, que os idólatras não entrarão no reino de Deus. É um bom versículo para colocar lá nas redes sociais, né? E aí, o que é um idólatra, né? Abrange tanta coisa. Não é só o que se curva a uma imagem, mas é todo aquele que coloca algo no lugar do Senhor, que adora a criatura, que adora a sua vida, os seus prazeres no lugar de Deus. Ponto 3. Esse ponto traz 5 tópicos, então a gente vai passando aqui bem rapidinho, sobre questões centrais da religião restaurada. Então, nós vimos lá no primeiro tópico, falando a respeito da espiritualidade, que todos somos criados, o homem é criado com a consciência religiosa. Nós vimos então no ponto 2, a perversão da religião por causa do pecado, a idolatria e o afastamento, quando há o afastamento da religião verdadeira, há todo tipo de religiosidade por aí, né? As mais diversas, por isso existe tanto misticismo, né? Crenças em coisas assim tão absurdas. Porque o que a gente crê, às vezes por outro é absurdo. A gente pensa, né? Humanamente falando, uma série de doutrinas, de coisas que nós cremos é absurdo, é loucura para aqueles que não creem. Desta mesma forma, muitas pessoas têm crenças lá que a gente acha loucura, mas para ela,
Olha a visão, cosmovisão é a visão que a pessoa tem, é verdadeira. A gente vê tanta coisa, né? Lembra aquelas histórias de índio que enterrava a criança viva porque nascia deficiente, alguma coisa. Então é espiritual, é a ideia de espiritualidade, é a espiritualidade da pessoa. Aí a pessoa fala, não, você não pode mexer com a cultura, cada um tem a sua espiritualidade. É sério o negócio. Mas então vamos lá. Ponto 3, a verdadeira religião. Se nós vimos que todo ser é religioso, que o homem se afastou de Deus, qual que é a verdadeira religião, a verdadeira visão? E aqui são os 5 tópicos para que a gente possa entender. Eu achei bem interessante essa lição, né? A forma que ela foi escrita, se fosse dar uma lição só, eu não vi as outras ainda, né, totalmente, li por cima, mas essa aqui é uma lição que resume bem o termo cosmovisão cristã. Eu quero falar sobre cosmovisão cristã. Pega a lição 3 lá da revista, você vai ter um material bem completo, né? Pega um pouquinho das outras e você vai entender aqui. Então, a estrutura religiosa, criacional do ser humano, somada à direção idólatra que assumiu com o pecado, nos explica a universalidade e diversidade do fenômeno religioso. Resta-nos apontar algumas questões centrais da religião restaurada. Primeiro, revelação. Bom, isso aqui é muito fácil, né? Com a queda, o homem se afastou do Criador. Mas Deus precisou intervir e vem para nos restaurar a verdadeira religião, por que não dizer a verdadeira espiritualidade? E nós temos, né? Lá tem um tópico aqui, o ponto B, só sobre Cristo, mas aqui fala sobre a Bíblia. Então a Bíblia é um dos aspectos que nós temos, é uma das coisas que nós temos para estruturar a nossa vida religiosa. A Bíblia é inspirada por Deus e a Bíblia ela nos traz o verdadeiro sentido. E aqui a lição fala o seguinte, a verdadeira religião não brota da intuição, de sentimentos, sensações, boas intenções, mas da palavra. Não é porque é espiritual que é um negócio que vem do vento assim, né? Sentir. Não, tem muita religião desse jeito, baseada só no sensor, no sentimento. Mas nossa espiritualidade está baseada naquilo que nós cremos, naquilo que nós estudamos. Então a gente precisa tomar muito cuidado no lugar de apelar para o emocional, né? Nós lembrarmos que sempre precisamos da palavra, da leitura. Ponto B. Cristo. Só não pulando aqui o final do ponto A, que diz que todas as religiões que não seguem a Bíblia são falsas. E depois lá diz que até mesmo igrejas, comunidades que usam a Bíblia, mas diminuem a sua autoridade, são falsas também. Estão corrompendo a religião. Então olha aqui, engloba muita coisa, né? Engloba muita coisa. Religião sem Bíblia, falso. Religião com Bíblia, mas diminui a Bíblia? Religião corrompida. Ponto B, Cristo. Jesus Cristo não apenas apresenta a possibilidade de restauração da religião, mas Ele mesmo trouxe a restauração ao ressuscitar, vencendo a morte, e prometeu voltar para restaurar definitivamente a criação. Então essa nossa religião ela é restaurada. Nós falamos recentemente, na época da ressurreição e na Páscoa, né, que o que Cristo fez é um já, mudou muita coisa já. Nós vivemos aqui baseados na ressurreição, né, no poder que essa ressurreição tem para nos restaurar, para nos transformar. E restaura e transforma o quê? A nossa vida, nosso relacionamento com Deus. E vai consertando essa religiosidade, essa relação que nós temos com Deus. Mas virá um dia em que essa religião será totalmente restaurada, quando estaremos nos céus. Há uma promessa de Jesus voltar. E isso nós entendemos aqui que seja muito importante. Muitas religiões creem em Deus, mas visto que a revelação divina de Deus
a humanidade está na pessoa e obra de Jesus. Não adianta ter religião que crê em Deus, mas que não crê em Jesus, que não entende, que não busca essa verdadeira espiritualidade. O cristianismo é exclusivista, o cristianismo é inclusivista. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer exclusivista no sentido de que é a única religião verdadeira. Eu falei até há pouco, né? Parece que a gente é pretensão, né? Só nós estamos certos, mas não é nós, só Cristo, só quem tem a palavra está certo. Não importa se é 10% da população, se é 20%, né? Não é negócio de a maioria, a voz do povo é a voz de Deus, não, a voz do povo cristão, a voz dos verdadeiros cristãos, a voz da Bíblia é a voz de Deus, o que Cristo fala é a voz de Deus. Então nós temos essa religião exclusivista, mas ao mesmo tempo, quando ele diz aqui inclusivista, é porque não há impedimento dessa pregação, nós pregamos a todas as pessoas, nós anunciamos a Cristo. Então não tem uma pessoa, não, essa não pode ser convertida, essa não pode receber a Cristo. É assim, então, é o evangelho proclamado a todo mundo. Ponto 3, graça. Um aspecto das religiões idólatras é que apontam algo para fazer e para agradar a divindade. Então a gente sempre percebe isso. As religiões têm algumas coisas, algumas seitas com certos dogmas e apontar algo a se fazer. Embora nós temos que fazer, mas o centro da religião é a graça. É o que Deus fez por nós. Enviar Jesus é nos dar a salvação. Então a nossa religião está baseada naquilo que Deus fez por nós, na graça. Deus providenciou o sacrifício. Não é o nosso sacrifício que vai nos levar à salvação, mas Deus providenciou o sacrifício. Aqui fala também que não há violência, né, no anúncio, mas é vivermos na dependência do Espírito. A fé cristã e violência, seja física ou moral, não coadunam. Há um relacionamento amoroso, há uma busca fiel de agradar ao Senhor e o Senhor que já o ama. Então, é um relacionamento de amor, não é um ídolo que vai nos penalizar. Ponto 4, D, comunidade. Então, revelação, a palavra, Cristo, a espiritualidade baseada em Cristo, morte e ressurreição, segunda vinda. Graça, baseado naquilo que Deus faz por nós. E a nossa religião precisa de comunidade. Deus não criou o homem para viver só. E aqui, de forma bem resumida, a lição trata da importância da igreja, da importância de estarmos vivendo em comunidade, juntos. Primeiro ele fala sobre, que a Bíblia fala sobre sacramentos, batismo e Santa Ceia. São sacramentos que estão relacionados à vida em comunidade. Eu vou ser batizado numa igreja, junto com o povo, ide, pregai, batizando. Para quê? Para que a gente seja junto. Santa Ceia é uma participação comunitária na redenção, anunciando Jesus, fortalecendo em Jesus. Mas além disso, os dons também são feitos para viver em comunidade. As pessoas que se completam através dos dons, ou seja, a verdadeira religião é completamente contrária a essa espiritualidade individualista, descomprometida de hoje, né? Porque parece que a pregação geral é essa: eu tenho minha espiritualidade, você tem a sua, cada um tem a sua, e eu não preciso de uma igreja, eu não preciso de ninguém, né? Totalmente errado, conforme a palavra. E por último, a ética. A restauração, ela engloba toda a nossa vida. Eu já falei a respeito disso. Quem não tem uma espiritualidade sadia, não tem ética, não tem uma vida, vive nas loucuras. E nós temos em Cristo restaurado, na palavra restaurado, a nossa visão da ética. Aqui diz: cristianismo é um sistema todo abrangente que toca cada área da vida, tornando tudo relevante para a fé. Então,
o cristianismo que não afeta as áreas da nossa vida não é cristianismo. A palavra ela vai mudando toda a nossa vida. Essa mudança interna resulta em mudanças em valores externos, né? No comportamento dos fiéis, na nossa vida. E essa ética se mostra não só nesse aspecto das boas maneiras, no sentido de fazer o bem, mas também na questão dos atos de misericórdia, de bondade para com o próximo. Eu não vou viver uma vida certinha sozinho, mas eu vou ajudar e abençoar o meu próximo. Bem completo esse aqui, não é? Então, até no final, a lição dá uma dica, que se nós quisermos falar, anunciar de Jesus, uma ética cristã, religiosa, ensinar esses 4 tópicos aqui, né? Ensinar esses 4 tópicos. Hoje em dia está muito fácil a gente ter arquivos de mensagens, né? Esse PDF mesmo eu tenho lá no grupo da igreja, se você não tem, pode pedir, ou você tem um papel, né? Às vezes a gente tem que anotar algumas coisas para voltar, porque você não pega isso que guarda e nunca mais vê, né? Um tema que você pode dar uma aula para qualquer pessoa. E para dar aula a gente estuda, lê, relê de novo, né? E a gente precisa também aprender essas coisas. Mas vamos lá, terminando. Ética. Opa, conclusão. Conclusão, o homem é fundamentalmente religioso. Temos acesso à revelação especial das Escrituras Sagradas pela iluminação do Santo Espírito de Deus. Nenhum de nós está livre de uma nuvenzinha de ignorância. Então, fato é, o homem é religioso. Todos. Nós, graças a Deus, temos acesso à revelação especial, à palavra, à fé. É motivo de acordar cedo e falar obrigado, Senhor, porque eu conheço a verdade, a palavra. Mas mesmo assim, nós não estamos livres de, em certos momentos, nos afastarmos. Ele fala uma nuvenzinha de ignorância, mas às vezes é uma tempestade, né, gente? É tão ignorante que não é nuvenzinha, não. A gente vai para lados que não deveríamos ir. Qual que é o final lá de 1 João? Filhinhos? Ninguém decorou? Estou procurando aqui, porque não decorei também não. Guardai-vos dos ídolos. 1 João, nossa, se um dia a nossa classe ganhar, tem um versículo para ler, nas presenças da escola dominical. 1 João 5:21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5:21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, como diz a nossa conclusão, mesmo o homem sendo fundamentalmente religioso, muitos não têm uma religião certa, correta. Nós, graças a Deus, temos a iluminação do Espírito Santo. Mas mesmo assim, precisamos guardar-nos da idolatria. Precisamos guardar-nos daquilo que não é bom.